deu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro que olha para o norte, onde está o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-lhe: filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei meus olhos para o caminho do norte, e eis que no norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, bendizemos, ó Pai, o teu nome, pelo teu grande poder, pela tua infinita misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Pedimos ao teu Espírito Santo, fala comigo, fala com a tua igreja, para que possamos sair deste lugar abençoado, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem se assentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nós vemos que essa passagem aqui de Ezequiel, nos fala sobre, a imagem do ciúme, ou a imagem que provoca ciúme. Mas se você ler lá em Números, abre aí, Números capítulo 5. Números capítulo 5, e o versículo 30. Que diz assim: quando sobre o homem vier o espírito de ciúme, e tiver ciúme da mulher, apresenta a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela executará toda a lei. Mas o que nós queremos enfatizar é a parte A. E quando vier sobre o homem, sobre a pessoa, o espírito do ciúme. Ou seja, então o que nós queremos tratar sobre esta noite é um assunto que é muito interessante, porque nós temos nós vemos às vezes passar aqui. Muitas pessoas falam que aquele que tem ciúme é porque ele está cuidando daquilo que é dele. Mas só que, ao nosso modo de entender o ciúme, a Bíblia diz que ele é um espírito. Então quem cuida daquilo que ele ama, ele não tem ciúme, ele tem zelo. Então nós temos que ter zelo de quem nós amamos e não ciúme. Zelarmos, cuidarmos, tratarmos bem. Porque muitas vezes a pessoa diz que tem ciúme, mas ela trata mal, ela xinga, ela grita, ela prende, ela oprime. Não, é porque eu tenho ciúme. Não. Se você amar realmente, quem ama, cuida, porque tem zelo. Nós temos que aprender a ter zelo daquele que nós amamos. E não ter ciúme. Por quê? Porque a Bíblia nos trata que o ciúme é o quê? Um espírito. É um espírito maligno que ele faz o quê? Ele se aposta da pessoa. Quantas pessoas morreram? Porque alguém teve ciúme dela e foi lá e matou. Quantas brigas acontecem? Porque a pessoa sente ciúme e vai lá e briga. Eu estou defendendo. Eu tenho ciúme. Então nós vemos que esse espírito, ele é um espírito que ele age de todas as maneiras, em nossas vidas, o quê? Para causar contenda, briga, confusão.
E é como Ezequiel, ele teve aqui, ele teve uma visão, a imagem do ciúme. E ali diz a imagem que provoca o ciúme. Ou seja, então o que esse espírito faz não é que nós temos ciúmes porque amamos ou queremos cuidar ou zelar. É porque ela provoca para a gente ver o que não tem, enxergar o que não aconteceu. Ela vai provocar o que? O ciúme nas nossas vidas. E é por isso que nós temos que muitas vezes tomar cuidado com alguns desses espíritos que podemos, muitas vezes, como a ciência, tratar como um sentimento. Nós vemos que hoje em dia já existe tratamento para isso, para o sentimento de ciúme. Porque a pessoa ela sente tanto ciúme. Vou ler aqui só um texto para você entender segundo a ciência. O ciúme é uma emoção comum na vida de todos nós. Ele pode se manifestar de diferente contexto, como relacionamentos românticos, amizade, família e até mesmo no ambiente de trabalho. Embora seja uma emoção comum do ser humano, o ciúme pode se manifestar de formas e intensidades diferentes. Ou seja, por quê? Porque é um espírito que se aposta da vida da pessoa. E ele vai fazer com que a pessoa perca a paz, perca a dignidade muitas vezes, perca o respeito. Abra aí a sua Bíblia de Cantares, capítulo 8 e versículo 6. Cantares. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. Suas brasas são de fogo, como veementes labaredas. Ou seja, entende nesse texto, Salomão faz uma comparação. O amor, ele é forte como a morte. Mas o ciúme, ele é duro como a sepultura. Ou seja, por quê? Porque quando a pessoa está nessa fase, é difícil quem controla ela. Tudo que você fala vai ser em vão. Enquanto ela não executar aquilo que ela planejou, ela não arreda o pé. E ainda sabe o que ela pensa? Eu estou certo. Eu estou defendendo aquilo que eu amo. Estou protegendo. E é isso que é, muitas vezes, o que o espírito do ciúme faz na vida das pessoas. Ele cega, porque ele provoca o ciúme, faz a pessoa enxergar coisas aonde não tem. Como nós vemos em Ezequiel, essa imagem é aquela que provoca ciúmes, a imagem dos ciúmes é ela que provoca. Mas entenda que nós vamos ter o que? Ciúmes em várias áreas. Eu quero falar sobre o ciúme romântico, que é entre marido e mulher, muitas vezes. Que esse é o mais comum, nós vemos aí. Mas o espírito do ciúme, ele age em várias áreas de nossas vidas. E muitas vezes sem nós o que? Percebemos. Porque ele vem de mansinho. E muitas vezes ele faz o que? Ele nos engana. Ele toma posse das nossas vidas de mansinho. E a hora que nós vemos, ele já tomou conta. É por isso que nós temos que todos os dias clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, para que o Senhor, ele nos livre de tudo isso. Aleluia. Nos livre do ciúme. Esse é um sentimento ruim. Por quê? Porque o Espírito, ele toma conta. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6
E o versículo 34. Diz assim, ó, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Por quê? Porque depois que a pessoa está tomada pelo espírito de ciúme, não tem presente, não tem dinheiro, não tem apreço, enquanto ela não executar o que ela está disposta a fazer. E é por isso que nós devemos tomarmos todo tipo de cuidado. Mas este é um ciúme muitas vezes que age na área entre o casal. E muitas vezes quando ele vem na área social. Quantas vezes ele age na área social? Quantas pessoas muitas vezes têm ciúmes uma da outra? Não, mas só ela o pastor dá oportunidade. Você acha que espírito que está falando? Misericórdia, Jesus. Não, agora todo dia é a mesma. Não, agora todo dia é só aquele ali. Não, eu cheguei na igreja, fui sentar no meu lugar, tinha outra pessoa no meu lugar. O que é isso? É porque muitas vezes o que acontece? Esse espírito ele faz o quê? Tem uns ciúmes, porque qual que é a explicação do ciúme? Para você poder entender. O ciúme é o medo de perder aquilo que eu tenho. Então, para você poder entender o ciúme, de maneira que ele vai agir em nossas vidas, ele sempre vai agir quando eu fico com medo de perder aquilo que eu tenho. Então, na área social, como que o ciúme ele vai agir? Quando todas as vezes que eu me sentir ameaçado por alguém. É por isso que muitas vezes na área social, o ciúme ele é grande. Por quê? Vamos falar aqui da igreja, nossa posição. Porque muitas vezes esse espírito ele está ali. Daí ele fala assim, ó, já vai tomar o seu lugar já. Você não bobear aí daqui uns dias, você vai perder, você não vai cantar mais, você não vai pregar mais, você não vai louvar mais. Por quê? Porque o espírito do ciúme ele começa a falar onde? Porque ele provoca, é aonde não tem. E como que ele usa a artimanha? Através de fazer você mostrar para você que você está perdendo aquilo que é seu. Aquilo que você conquistou, aquilo que você está fazendo. Então o que ele vai fazer? Na área social ele vai provocar o ciúme. E não é só assim em toda essa área. E é isso que nós temos que tomar cuidado com esse espírito. Porque ele age, sabe como? De mansinho. E todas as vezes que você se sentir ameaçado, ele vai falar ao seu ouvido. Não, chega para lá, briga com essa pessoa aí. Fala para ela. Discute. Né? Trata com indiferença. Diz que você não gosta dela. Diz quem é ela. Então ele usa as artimanhas para quê? Para que você entre e seja dominado por ele. Começa por uma pequena coisa. Porque é ele que provoca o ciúme, não é a pessoa. Nós pensamos que é a pessoa. É por isso que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não, mas sabe que eu provoquei ciúme? Quem mandou você sentar no meu lugar? Daí jogamos a culpa em quem? Na pessoa. Não, se ele tivesse sentado lá, eu não tinha agido assim. Se ele tivesse ido lá, eu não tinha agido desse jeito. Jogamos a culpa sempre na pessoa. Porque
Porque muitas vezes estamos com ciúmes, medo de perder aquilo que é nosso. Mas alguém que zela daquilo que tem perde? Não. Se você perdeu, não é porque outra pessoa tomou, é porque você não foi capaz de zelar disso. Só que daí você começa a ter o quê? Ciúmes. Ciúmes. Então o ciúmes entra, o espírito entra. Depois que o espírito ele entra, daí começa a causar todo tipo de confusão. É por isso que nós temos que muitas vezes entendermos o que Deus ele quer para as nossas vidas. É aquela voz que fala baixinho no nosso ouvido. Não é a pessoa que provocou. Quem provocou foi esta imagem, a imagem do Senhor do Espírito. É ela que provoca o ciúme, que faz você sentir ciúme. Por quê? Porque você começa a dar ouvido. Você para ouvir. Muitas vezes no ambiente social. Porque você está com medo. Sabe do quê? De perder aquilo que você tem. Só que nós tivermos zelo, nós nunca vamos perder o que nós temos. Se nós cuidarmos, tratarmos bem, nunca vamos perder. É por isso que todas as vezes que você estiver com medo de perder alguma coisa, não tenha ciúme, tenha zelo. Aprenda a cuidar, aprenda a zelar, aprenda a tratar bem. Aprenda a fazer as coisas certas. Só que o mais engraçado é o que? Não queremos perder. Mas começamos a fazer tudo errado. Tratar mal, xingar, humilhar, maltratar. Porque ele age nessa área social e é a área que muitas vezes nós perdemos o controle. Porque damos ouvido a esse espírito. Sabe o que nós precisamos fazer para quebrar isso? Não é perder o que nós temos, porque é que se alguém estiver crescendo mais que nós temos que glorificar a Deus pela vida da pessoa. E dizer, glória a Deus por ele. Ele está cantando mais que eu, está louvando mais que eu, ele está pregando mais que eu, está fazendo mais que eu. É porque ele tem se dedicado mais, se esforçado mais. Eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho passado mais tempo de oração, tenho passado mais tempo de consagração. Mas pensamos assim? Não pensamos. Já pensa, o espírito do ciúme, ele já entra e ele já te faz você ter outra visão. Enxergar de outra. Enxergar que é a pessoa, não, já veio, já quer, já veio, já vai, já veio e já começa. Daí fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Daí sabe o que acontece? Vira uma confusão. Daí a pessoa que escuta fica desanimando. Nossa, não, achei que eu estava no meio de um monte de crente aqui. Agora só fala mal, só que começou por um espírito de ciúme. É isso que nós precisamos eliminar no meio da igreja. Aquela pequena conversa, aquela pequena expressão, aquela pequena palavra, ela foi lançada. Mas passados uns dias, já está grande. Mas por quê? Porque não aprendemos a dar ouvido à palavra de Deus. Nós vemos e somos o quê? Conivente com aquilo. Quando você vê a Bíblia, quando nós vemos nosso irmão no erro, o que nós temos que fazer? Corrigir ou ser conivente? Corrigir. Então, quando alguém vem falar mal de alguém para você, que Deus tiver um ciúme, o que você precisa fazer? Não está acontecendo isso, não. É que Deus está querendo usar ela. É que ela tem se dedicado, tem se esforçado. E muitas vezes somos o quê? Coniventes. Porque esse espírito, ele entra para fazer isso. Ele gera fúria. E é isso que nós precisamos entender.
e deixar o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas. Aleluia. Agir sobre cada um de nós. Mesmo que a ciência fala que é um sentimento, né? Que é uma resposta emocional da insegurança, né? Que a pessoa está insegura, a pessoa não consegue isso ou aquilo. É porque eu sempre digo que a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então quem ama, ele nunca vai ficar inseguro. Quem ama, ele nunca vai tentar dominar a outra pessoa. Porque ele ama. Então ele entende todas as coisas. Só que nós mais vemos são pessoas que têm esse espírito do ciúme que tenta dominar a outra. Dominar as ações, dominar a palavra, dominar o que vai, onde que vem, o que faz, o que deixa de fazer. E nós precisamos mudar tudo isso. Precisamos ser libertos de tudo isso. Precisamos ser livres. Ser livre. E para nos sermos livres, somente o Senhor Jesus pode nos libertar. Aleluia, Deus. Um dos ciúmes que passamos é o ciúme, né, fraterno, entre irmãos. Que irmão que não teve ciúme do outro irmão? Não, mas só dá presente para ele só. Não, tudo de bom ela dá para ele. Coloca comida no prato, traz água, traz coisa. É só ele. Então muitas vezes esse é o ciúme fraterno. Isso acontece no meio das famílias. Só que muitas vezes termina em tragédia. Muitas vezes termina um nunca mais conversar com o outro. E é isso que nós precisamos evitar falando sobre ciúme. Não tem que haver ciúme entre os irmãos, porque eu creio que o pai ele sempre trata todos os filhos iguais. Só que tem uma diferença. Nem todos os filhos tratam os pais iguais. Então muitas vezes, não é que ele está com ciúme do filho, e ele diz que o pai está fazendo aquilo. Mas muitas vezes é que ele não consegue dar a mesma coisa que o outro irmão dá. Ele não consegue dar a mesma atenção, ele não consegue dar o mesmo carinho, ele não consegue estar perto, ele não consegue abraçar, ele não consegue beijar, não consegue dizer eu te amo, não consegue estar ali junto. Então ele vê a mãe mais perto do outro, ou o pai mais perto do outro, mas não é o pai que se achegou, é o filho. Mas os filhos enxergam isso? Não. Por quê? Porque o espírito do ciúme cega. Porque ele quer causar o quê? Confusão. Não gosto da minha mãe até hoje porque ela sempre deu preferência para o meu irmão tal. Eu sinto mágoa da minha mãe até hoje porque ela sempre deu preferência para o meu irmão tal. Sabe por quê? Porque o espírito do ciúme entrou. E ele causou esse trauma na pessoa. Porque ela não conseguiu entender que era o irmão tal que dava mais atenção para a mãe. Ela não conseguiu entender e ver que era o irmão tal que dava mais carinho para a mãe. Estava mais próximo da mãe. A mãe estava próximo de todos. Mas aí veio o espírito do ciúme, que provoca o quê? Ciúme. Aí ele entra no meio e fala, não. Eu tenho trauma até hoje da minha mãe. Porque ela não ligava para mim, só ligava para o meu irmão. Só ligava para ele, não ligava para mim, não gostava de mim. É por isso que eu cresci assim, meio revoltado, meio não sei o quê, e joga... Sabe por que cresceu? É porque o espírito de ciúme entrou. E a pessoa não soube lidar com aquela situação e deixou ser dominado. Porque ele não queria enxergar de outra. Mas eu creio que no decorrer, muitas pessoas tentam abrir o olho. Fala, não é assim, você está enxergando de uma maneira diferente. Uma pessoa fecha o quê? A visão, porque o espírito cega. O Deus desse século, ele cegou o
entendimento dos incrédulos. Ele cega. Então a pessoa ela não consegue ver nada além daquilo que ela quer enxergar. É aí que muitas vezes vem muitos traumas, muitas tragédias, muitas brigas, muitas confusões, muitas famílias divididas. Por quê? Começou o quê? No ciúme. Enxerguem de uma maneira diferente. Não é sua mãe ou seu pai que se distanciou de você. Muitas vezes é você que não se aproximou dele. Você que não chegou perto dele. Está próximo dele. E tem pais também que tem ciúme dos filhos. Fala, você só liga para sua mãe, aí só. Não tem uns que falam assim também? Não, você só gosta da sua mãe. Ou você só gosta do seu pai. Aí fala, é porque ele compra as coisas para você, é porque ele dá as coisas para você. Mas porque muitas vezes tudo isso é o que? O ciúme. Só que não vê a proximidade, o que a pessoa faz para a outra. O que a pessoa faz de diferente. Nós temos que não ter ciúmes, mas aprender a fazer o mesmo. Ou se não queremos fazer o mesmo, aprendermos que é nos conformarmos com aquilo que recebemos. E não ter o que? Raiva. Porque muitas vezes o ciúme ele vem disfarçado de várias outras coisas que gera em nós. E muitas vezes não sabemos o que? Colocar tudo aquilo para fora. E é onde que nos prejudicamos. Porque esse espírito, ele toma conta das nossas vidas. E é algo assim tão que nós vemos, se nós não percebermos, somos dominados. Domina de uma tal maneira. Eu conheço pessoas, até hoje converso com pessoas e pessoas que tiveram traumas, porque dizendo minha mãe não ligava para mim, só gostava do meu irmão. Converso com pessoas até hoje que tiveram traumas, né? Só ligava para ele, só dava coisas para ele, só fazia para ele. Eu sou magoado com a minha mãe até hoje por causa disso, porque eu nunca tive aquilo que eu esperava dela. Só que muitas vezes a pessoa nunca fala se ela deu o que a mãe esperava dele. Porque deixa o ciúme entrar. Entenda uma coisa, não deixe o ciúme entrar. Não deixe esse espírito entrar na sua vida, na família. Não, minha mãe só convida meu irmão para dormir comigo. Só vai sempre o mesmo lá. Nunca me convida. É o ciúme. Não deixe isso dividir as famílias, dividir as pessoas. Só gosta daquele neto, só gosta daquele bisneto, só gosta daquele primo, só gosta daquele sobrinho. Não. Tudo isso é o espírito do ciúme que ele está tentando causar uma divisão, uma contenda. E eu preciso enxergar isso. E dizer, não é assim. Eu preciso enxergar diferente. Mas se os outros não enxergam igual eu, não importa. O importante é você enxergar diferente. É você não ser dominado. Porque o engraçado é esse espírito que sabe o que ele faz? Ele tenta dominar várias pessoas, não é uma só. Domina uma. Essa uma conta para a outra e tenta convencer a visão da outra para que ela veja como ela está vendo. Daí mais um, depois mais um, depois mais um. Depois a família inteira. Daí a família inteira, não, já não vou mais lá porque lá ninguém gosta de mim. Só do tal, então não vou mais. Mas não entende, sabe o que aconteceu? Deixou o ciúme. Ele entrou e fez tudo aquilo. Porque a nossa luta não é contra não as pessoas que provocam ciúmes. É esse espírito que provoca e joga a culpa nas pessoas. E eu não tenho entendimento e falo, é por causa dela. Quem mandou ela comprar aquilo para aquele outro e não comprar para o meu filho? Quem mandou ela fazer isso para aquele outro e não fazer para mim? A culpa é dela. Não. A culpa é desse espírito. É ele que provoca isso. É ele que provoca.
culpamos pessoas, lutamos contra pessoas, magoamos pessoas, brigamos com pessoas. E onde está o espírito do ciúme? Longe. Porque armou a confusão e deixa tudo mandando na briga. É por isso que nós temos que entender qual é o nosso papel. O que Deus realmente nos chamou para fazer. Não podemos ser dominados pelo ciúme. Não tenha ciúme na igreja, não tenha ciúme na sua casa, dos seus irmãos. Se eles estão vivendo aquele momento, é porque eles buscaram, lutaram por aquilo, trabalharam e batalharam. E se você não está vivendo, se sente inferior. Porque uma das maneiras do ciúme se manifestar sobre as nossas vidas é o sentimento de inferioridade. Ele se sente inferior. Então ele quer dar uma desculpa que todo mundo trata ele com inferioridade. Mas na verdade ele está só com ciúme da outra pessoa. Porque a outra pessoa venceu, a outra pessoa conquistou, a pessoa alcançou. Entenda, se nós formos livres do ciúme, nós vamos conquistar muitas coisas. Aleluia, Deus, Senhor. A nossa família vai ser totalmente diferente. Glória a Deus. Quando nós nos juntarmos, não vamos falar de quem é a preferência. Vamos falar de quem conquistou a preferência. Não foi a pessoa que deu, foi ele que conquistou. Foi ele que batalhou. E quando eu estava lendo, estudando sobre o ciúme, uma das coisas que eu aprendi, sabe qual é o que o ciúme faz? É menosprezar a conquista das pessoas. Só conseguiu? Porque é filhinho de papai. Não, só conseguiu? É porque tem amizade lá na firma. Só conseguiu porque isso menospreza a conquista da pessoa por causa do ciúme. Nunca disse conseguiu porque é mérito. Ele merece. Ele lutou, ele batalhou, ele trabalhou. Aleluia. Vai dar tudo certo. Sempre desmerecendo a conquista do outro. É por isso que muitas vezes o ciúme ele atua aqui na área profissional da pessoa. É a tua área profissional, ou seja, não precisa ter ciúme de ninguém. O teu lugar está garantido. Glória a Deus. Se você se dedicar, se esforçar, fazer bem o seu trabalho, ninguém vai te mandar embora, não. Não, perdi o serviço porque entrou outro lá e falou mal de mim, fez não sei o que, fez aquilo lá. Então muitas vezes começa o ciúme. Aí a hora que esse espírito ele entra, ele só entra para fazer confusão. Porque não fica só em você, você começa a falar para A, para B, para C, daqui a pouco a firma inteira está sabendo. Daí muitas vezes fica até falando que não deve. Já fala do chefe, já fala do patrão, já fala disso, já fala daquilo, já vai falando, causando uma confusão. Mas muitas vezes nós precisamos entender, para nós crescermos, aonde trabalhamos não precisamos de nada. Não precisamos ter ciúme de ninguém, ninguém vai derrubar, ninguém vai roubar o que é nosso. Sabe, precisamos ter cuidado, exercer bem o nosso trabalho e principalmente confiar que Deus sabe todas as coisas. Aleluia, Deus. E Ele sempre vai preparar o que é melhor. Aleluia. Quem vai nos promover é o Senhor. Só que esse Espírito, ele sempre vai estar o quê? Rodeando. Rodeando para ver se você acha que a casa vazia, não é isso? Você acha que aquele momento de fúria, de ciúme, você acha que o Espírito Santo estava ali? Não. O Espírito Santo estava longe. Quem estava ali era o Espírito do ciúme. Sua casa ficou vazia por um momento. E ele pôde entrar. E a hora que ele entra, ele causa o quê? Um arruaça. E eu nem percebo. Porque eu estou tão envolvido com aquilo
tão envolvido com aquilo, para resolver aquilo logo, para fazer aquilo logo, para sair dali logo, que o Espírito ele vai me dando várias coisas na minha mente, lançando várias coisas no meu coração, lançando várias coisas para me falar, e quanto mais eu falo, mais eu me envolvo. E sabe o que eu não faço? Dobrar o joelho e falar, Senhor, perdão. Eu falei o que eu não devia. Estou sentindo algo que eu não devia sentir. Estou pensando algo que eu não devia pensar. Senhor, me perdoa. Mudar. Mas muitas vezes o Espírito, esse Espírito, ele nos envolve de uma tal maneira que nós não conseguimos sair. Não conseguimos o quê? Sair. Ficamos o quê? Presos. E é isso que o inimigo ele quer sobre as nossas vidas. Ele quer nos prender. E ele quer nos prender de uma tal maneira que ainda achamos que estamos livres ou que estamos certos. Quantas pessoas você já viu? Deixa eu dar um exemplo. Você acha que eu não devia brigar com aquela pessoa? Olhou para minha mulher, mãe. Tem ciúme dela. Não pode fazer isso. Vai lá e causa uma coisa. Não, aquela pessoa queria tomar meu lugar. Aquela pessoa queria fazer. Você acha que eu tinha que defender? Você acha que eu tinha que ir lá tomar satisfação? Entenda uma coisa. O que nós precisamos é confiar no Senhor. Entenda uma coisa. Eu e você, nós temos quem nos defende. Eu e você, nós temos quem lute por nós. Só que esse Espírito, ele vem, sabe fazer o quê? Para você tomar a frente e dizer, você precisa fazer. Você precisa ir lá brigar. Você precisa ir lá discutir. Você precisa ir lá falar. É você que precisa ir. Só que a Bíblia diz que não somos nós. Nós temos um Cristo, um Senhor, a qual diz, agindo Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós usamos isso? Na hora do ciúme usamos isso? Não. Na hora do ciúme usamos o meu? Eu preciso mostrar quem eu sou. Essa pessoa vai saber quem eu sou hoje. Quem você é, não é quem Deus é na sua vida. Não é o que Deus vai agir por você. É isso que nós precisamos entender todos os dias. O Espírito, o Espírito do ciúme, muitas vezes, ele vem disfarçado de várias coisas, ele gera várias coisas em nossas vidas. Gera raiva, gera ira, gera inveja. Uma das coisas que ele mais vai gerar em nós, sabe qual é? É a inveja. É inveja. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes o Espírito do ciúme ele vai trazer o que? Inveja para as nossas vidas. Abre a sua Bíblia aí, Provérbios 14, versículo 30. Diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Porque muitas vezes o ciúme ele vem disfarçado de inveja. Ele gera uma inveja, né, em nossas vidas muitas vezes. Ele gera uma inveja para que possamos, né? E a Bíblia diz que a inveja causa o quê? Podridão para os.
mas o sentimento sadio, ou seja, ele é benéfico para a minha vida. E é isso que muitas vezes eu preciso enfrentar tudo isso. Abra aí o Provérbios 27. As horas já passam rapidamente. Diz assim, ó, o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Quem poderá enfrentar a inveja? É por isso que muitas vezes eu preciso entender. E muitas vezes eu tenho ciúme da outra pessoa a ponto de invejar o que ela tem. A querer estar no lugar da pessoa. A querer ter o que a pessoa tem. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Provérbios 23, já está em Provérbios, vamos ler só que você estou andando um pouco rápido aqui, só para a gente. Provérbios capítulo 3. 3 ou 3? É 23 ou 3? É o 3. É o 3:30. O 3:31. Porque diz assim, ó, não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Quantas pessoas você já viu tendo muitas vezes, tem tanto ciúme que inveja, diz assim, olha, mas aquele lá é ímpio, anda lá e tem isso, tem aquilo outro, não podia eu estar no lugar dele? Podia eu sirvo a Deus, estou aqui, e ele tem aquele monte de coisa. É porque o espírito do ciúme ele começa a atacar a mente da pessoa, ao ponto dela querer ter inveja do ímpio, de querer ter o que ele tem. E a Bíblia aqui nos adverte, né? Nem tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Não escolhas. Mas muitas vezes temos inveja e falamos, não, se não for lá brigar, se não for lá xingar, se não for lá falar um monte, não vai resolver nada. Porque eu conheço tal pessoa que foi lá e quebrou tudo, deu certo. Então eu tenho que fazer o mesmo. Não é assim muitas vezes que acontece. Mas o que a Bíblia aconselha? O que a Bíblia muitas vezes está o quê? Me aconselhando. É isso que eu preciso entender. É o que a Bíblia me aconselha. Agora sim, ó, Provérbios 23, 17. Que diz assim: o teu coração não tenha inveja dos pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo o dia. No teu coração não tenha inveja dos
pecadores. Do dinheiro, da riqueza, da fama, de tudo que eles fazem, de tudo que eles têm, de tudo que eles constroem. Porque muitas vezes o espírito do ciúme ele vem para te distrair. Fala, olha lá. Nem serve a Deus, nem paga o preço que nem você, nem anda na presença que nem você. Olha o que ele tem que você não tem. Olha o que ele é e você não é. E muitas vezes, para dar ouvido ao espírito do ciúme, começa a gerar o quê? Uma inveja. Isso é verdade. Eu tinha que ter aquilo lá, porque eu sirvo a Deus, eu mereço. Deus tem me dado o bom e o melhor. Não, eu tinha que estar naquele lugar, eu tinha que ter aquelas coisas. Só que a Bíblia aconselha, não tem inveja dos pecadores. Mas o que eu preciso fazer todos os dias? Andar aqui no temor do Senhor. Andar no temor do Senhor. E é isso que muitas vezes não temos feito. É isso que muitas vezes não temos colocado. O temor do Senhor acima do que? De tudo. Sabe quando esse Espírito fala ao seu ouvido do ímpio, do que ele tem, do que ele possui, do ímpio como resolve as coisas, sendo violento, sendo isso, sendo aquilo? Antes do temor do Senhor, diga não. Eu tenho Deus. E eu tenho que resolver as coisas de uma forma diferente. De uma maneira diferente. Porque eu ando no temor do Senhor todo o dia. Todo momento. Então que nós possamos aprender com isso. E não deixar o espírito do ciúme enganar mais. Eu garanto para você que a hora que o Espírito Santo vir tentar te enganar, o Espírito Santo ele vai te dar um escape. Você vai poder entender de outra maneira, que muitas vezes não queremos entender. Queremos ficar cego ali, focado. Quantas pessoas que sabe já falou para você, olha, os ímpios tem um monte de coisa que serve a Deus, não tem nada. Quem já ouviu isso? Um monte de gente. Mas que efeito essas palavras causam em você? É isso que o Espírito do ciúme quer. Ele quer causar o ciúme, porque depois ele pode colocar inveja. E você vai ficar remoendo aquilo, é verdade. Eu pago tanto preço, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu vou tanto na igreja e não tem nada. E aí você vai perder o que? Aquilo que você tem de mais importante, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor, ele vai entrar. E depois que ele entrar, ele vai causar inveja, vai causar ódio, vai causar ira, vai causar um monte de coisa no seu coração. Então proteja ele. Não tenha inveja no seu coração, não deixe. Lute contra tudo isso. Batalhe contra tudo isso. Seja forte, resista. O que a Bíblia diz? Resistir o mal e ele Tirar de vós. Não deixe esse espírito dominar a sua mente. Mesmo que alguém venha te falar alguma coisa, aprenda a valorizar as conquistas das pessoas, a valorizar a posição que eles têm hoje. Que não é ninguém que quis dar, é ele quem conquistou. Não é ele porque é isso, não, é ele quem conquistou. Deus deu para ele, é mérito dele. E uma das coisas que nós menos fazemos é isso, é dar mérito para quem merece. Sempre queremos inventar alguma coisa e alguma desculpa para desmerecer a conquista do outro. Isso é ciúme. Não deixe esse espírito dominar a sua vida a partir de hoje. Enxergue de uma maneira diferente. Não deixe esse espírito provocar ciúme na sua vida. Fala, não, a partir de hoje na minha vida não. A partir de hoje eu vou lutar contra isso, porque ele vai tentar. Mas você tem poder para resistir. Você tem poder para ser mais forte. Você tem poder para dizer não e não ser vencido. O poder está onde? Nas suas mãos. De você dizer, na minha vida a partir de hoje, não. Porque esse espírito não vai me dominar mais.
a partir de hoje eu vou resistir. E vou ensinar as pessoas a resistir. E quando alguém vem falar com você, irmão, será que não é o Espírito Santo que está tentando pegar você, não? Você fala isso, ela vai ficar brava, hein? Você acha que ela vai ficar brava com você? Vai, mas muitas vezes temos que falar para ver se a pessoa abre o olho e diga a verdade. Tem que orar, porque senão eu vou ficar caindo, ele vai ficar dominando a minha vida. Não deixe nem o Espírito dominar a sua vida. Apenas o Espírito Santo tomar conta do seu tempo, todos os dias, para que verdadeiramente você venha a ser abençoado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos colocar de pé, já vamos dar encerramento desse culto. Creio que Deus ele tem falado aos nossos corações. É por isso que muitas vezes, uma das nossas orações, temos que orar. Temos que repreender o mal e temos que determinar que o Senhor é aquele que opera sobre as nossas vidas verdadeiramente.